devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bom, gente, boa noite. Sabendo que somos capazes, que nós estamos aqui tocando em frente, abrindo e iniciando mais um semestre de estudos, onde nós retomamos os estudos no dia 19, aliás, 16 de setembro, né? Então, nós chegamos, já chegando, como se diz, quando nós realizamos o 12º Colóquio Internacional Paulo Freire, entre os dias 19 a 21 de setembro. Depois realizamos o 14º Incult, também nos dias 24 a 27 de setembro. Então, nós estávamos nesses movimentos, e aí esse é o nosso segundo encontro, onde nós tivemos o primeiro encontro para nós decidirmos a metodologia, decidirmos a obra, e aí a escolha que ficou foi a obra Pedagogia da Indignação, que é uma obra não póstuma a Paulo Freire, né, mas é uma obra onde a esposa de Paulo Freire, Anita Freire, se ocupa em dar visibilidade aos escritos, né? E aí, para iniciar esse nosso movimento, eu pergunto a vocês, o que é que vocês andam escrevendo? O que é que vocês andam rascunhando? Porque se essa pérola que nós iremos nos debruçar sobre ela foi fruto das cartas escritas à mão, hoje ninguém mais usa caderno, ninguém usa mais caneta, é uma raridade, né? Estarmos, inclusive, na universidade com essas duas ferramentas altamente potentes e que nos mobiliza, gente, nos mobiliza a desenvolver nossa competência cognitiva, nossas habilidades, né, inerentes à nossa potência, onde a neurociência ela explica muito bem o quão rico é o exercício de escrever, né, não de digitar não, né, até porque com o celular a gente tem um teclado inteligente que ele acaba colocando e falando praticamente por nós, né? Então, gente, é com esta canção, Tocando em Frente, uma canção que fala muito de mim, né? Fala muito da minha itinerância, da minha estradice, né? Para que nós possamos hoje nos encontrar, não nas estradas físicas, né, dos territórios que nos unem, mas nas estradas virtuais que nos conectam. E Freire, mesmo morto, né, ele tem esse poder, ele tem essa potência de nos conectar, de nos unir, e, evidentemente, de fazer com que a gente ocupe outros e outros territórios. Então, é com esse desejo que nós vamos hoje dar início e, ao mesmo tempo, continuidade às ações do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, que já começou muito potente, porque, volto a dizer, né, referenciar esses dois eventos, um de natureza internacional e outro de natureza nacional, onde nós tivemos várias pessoas do grupo de estudos e pesquisas apresentando trabalhos, né, realizando oficinas pedagógicas, mediando mesas, enfim, foram várias e várias ações, foram outras, né, como o curso de extensão em Direitos Humanos,
nós estamos também aqui envolvidas e ocupadas, e graças a Deus, glória a Deus, está tudo fluindo bem. Bom, gente, então, dou as boas-vindas a todos vocês, e agora eu convido Celeste para que ela faça o nosso momento de acolhimento. É contigo, Celeste. Gratidão. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Microfonia, Celeste. Decida. Eu estou pelo notebook e o celular porque minha câmera não funciona. Desculpem. Bem, agora sim, boa noite. Eu estou no grupo de estudos desde o ano passado, entrei com o ECUT, mas eu vou me apresentar. Eu sou Celeste Aurora, sou graduanda de Pedagogia, estou no 6º período, no SERES, do FRN, aqui no Polo de Caicó. E para a nossa acolhida, fazendo a leitura, né, da apresentação realizada pela esposa de Paulo Freire, eu fiz como... tentei buscar algo que estivesse dentro dessa harmonia do texto, né? Então, vamos partir para ela, eu vou compartilhar a tela. Estão conseguindo ver? Está carregando. Canto errado. Está aparecendo o Word, que você editou com a organização da dinâmica. Ai, apertei errado. Tudo certo? Sim! Finalmente. Bem, eu peguei essa abertura com uma revista, Stories, que publica todo domingo e tem como título Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem. Não possuis carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve, à sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te, de vez nas águas, estás nu na areia, no vento, dorme meu filho. O texto, Consolo na Praia, de Carlos Drummond de Andrade, é um diálogo íntimo, quase um monólogo consolador, onde o autor fala sobre a aceitação das perdas na vida. A infância, a juventude, os amores, as amizades. Se a gente parar para pensar, quase tudo passa. Mas com as perdas também existe a valorização do que permanece. O coração continua batendo. Um cão traz alegria e o humor cura as palavras duras que te golpearam. Como já dizia Chico Buarque, tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, sempre estamos. Mas por que alguns sentimentos, diga-se de passagem os mais ridículos, demoram tanto a passar? É que os amores vão embora, mas deixam vestígios no coração. As palavras duras, o vento leva, mas as cicatrizes do que foi dito permanecem ali. Mas aí a gente lembra da Carla Madeira, quando disse que a vida dá um jeito de manter a gente vivo, mesmo quando a gente morre de dor. A gente lembra que tudo passa, mesmo quando a memória fica. A gente lembra que a injustiça não se resolve, mas abrimos um sorriso ao constatar que o coração continua.
A imagem final do poema, de estar nu na areia, no vento, traz uma sensação de vulnerabilidade e exposição, mas também de liberdade, de renovação para as infinitas possibilidades da vida. E aí a gente vai dormir sabendo que amanhã é outro dia, a gente acalma o coração e passa a enxergar a vida como Rubem Alves, infinitamente bela e insuportavelmente efêmera. Eu trouxe para a acolhida, tendo em vista que o texto, essa obra que vamos trabalhar é de grande, assim, grande importância. Nosso educador Paulo Freire, ele falece, né, e tem como última obra esses escritos, e aí a gente percebe a dureza que a esposa enfrenta ao reler essas cartas e fazer a publicação do livro, mas no final ela até nos choca ao dizer assim, que ela quer que essa obra ela não seja vista como marco de sua morte, mas considerando a sua vida, a sua existência. Resumidamente, é a gente não olhar para o fim, mas pela trajetória da existência daquela pessoa, o início, o desenvolvimento e o fim também, mas na sua conjuntura toda, com todos os seus percalços. E por isso eu trouxe essa abertura para nós entrarmos, mergulharmos nessa reflexão antes das palavras das nossas duas apresentadoras de hoje, Vivian e Daiane. Obrigada. Bom, gente, obrigada, Celeste. É um poema bastante interessante e, ao mesmo tempo, autorreflexivo, para que nós possamos tomar cada vez mais consciência dos processos, né, que, como fala Walter Coan, nós começamos ou estamos terminando, né? Esse aqui é um começo ou esse aqui é um fim? É uma chegada ou é uma partida? Entende? Não nos interessa a resposta, né? O que nos interessa é estarmos aqui unidos e em busca de saber um pouco mais, sobretudo, diante do que Freire andava pensando em sua condição existencial temporal, né? Porque ele não morre, como se diz no interior, de supetão, né? Ele adoece, ele vai ao hospital, e etc. e tal, morre distante da sua terra natal, e como que os sentimentos, as emoções, os pensamentos, qual que era a causa, né, que Freire se ocupara em seus últimos dias da sua existência, né? E essa obra Pedagogia da Indignação, ela vai nos dizer, nos contar um pouco mais qual que era a grande preocupação e a causa que Freire se ocupara. Bom, gente, de acordo com nossa pauta, nós vamos fazer uma breve apresentação. Vamos dizer somente o nosso nome e vamos dizer a nossa formação e também há quanto tempo nós estamos chegando aqui no nosso coletivo. Começando por mim, eu sou a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, eu que idealizei esse grupo, juntamente com o professor Ricardo, a professora Sara, a professora Cida Cruz, e também com o estudante Heleno, da Geografia, que não ele está, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas não continuou nas nossas ações, e aí desde de abril de 2021 que a gente vem realizando as ações deste coletivo. Bom, gente, vão levantando a mãozinha e rapidamente vocês se coloquem, por gentileza. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me chamo Vivian Liegia. Eu entrei nesse coletivo em fevereiro desse ano, de 2024, mas eu já agia
já realizava algumas ações com o GPPIF desde julho, mais ou menos, do ano passado, em 2023. É Tainá e depois Letícia. Oi, boa noite. Meu nome é Tainá. Eu entrei no grupo no início do ano, né, através de Isabela, que está de licença maternidade. E eu sou professora da rede básica aqui de Natal, né, seletiva, e sou doutora em História da Educação, né? E vim para cá para entender melhor a minha própria prática, né, enquanto professora, através de Paulo Freire. Mais revolucionário que ele não existe, né? Então, é isso. Para ser resumido, eu sou didática. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Dentro do possível. Eu sou Letícia, sou doutoranda aqui em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Conheci o coletivo, o movimento, no evento de Paulo Freire. Foi a primeira vez que eu participei de um colóquio internacional. Foi a primeira vez, mas o pré-colóquio aqui em Caruaru a gente está sempre participando. E conheci vocês e resolvi entrar em contato no Instagram e fui muito bem recebida. Sou formada em pedagogia, sou especialista em direitos humanos e percebi que o grupo tinha tudo a ver. E pesquiso Paulo Freire desde da graduação, né? Paulo Freire no continente africano. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo construir e dialogar conhecimentos tão importantes e pertinentes para nós que reconhecemos a educação enquanto prática de liberdade. É isso, obrigada. Márcia. Pode falar, Débora. É Márcia. Márcia, Vamos. depois Débora, depois Suara, depois Vera. Um termina, o outro começa, tá, gente? Márcia, né? Resido em Macaíba, que bem pertinho de Natal, a 14 quilômetros. Trabalho também na rede pública do Estado, já há 21 anos, e estou participando. Mandei a mensagem. Tudo acontecendo, e é um grande prazer estar participando desse grupo, e espero continuar. Próximo, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Eu sou Débora, sou caicoense, mas resido aqui em Natal há mais de 20 anos. Sou psicóloga, conheci o coletivo a partir de Daiane, que foi minha colega de graduação no curso de pedagogia da UFRN. Também conheci a professora Maria Mello. De certo modo, né, a gente não se conheceu ainda fisicamente, fui aluna dela também, por um momento, no curso de graduação em pedagogia, e Paulo Freire ele me auxilia bastante, não só no meu trabalho, como também no trabalho enquanto psicóloga, mas também no trabalho na academia, né? Então, eu busco o coletivo assim para me aproximar academicamente dele e espero colher muitos frutos aqui com vocês. Obrigada, boa noite. Próximo, por favor. Sem saber qual é a minha vez, porque está travando bastante aqui para mim. Oi. Carlos, Vanessa, Vera. Sou eu? Vocês estão me ouvindo? Ou estão me ouvindo? Meu nome é Vera Lúcia Ferreira da Silva, eu sou advogada. Entrei nesse grupo mês passado, faz poucos dias, né, agora em setembro. Meu interesse cresceu após participar do colóquio de Paulo Freire, convidada pelo Dr. Leonardo Diniz, que faz parte, junto comigo, da Comissão de Direito para a Cidadania, de Educação para a Cidadania da UAB Pernambuco. E, a partir dali do colóquio, eu vim maravilhada, né, e apaixonada, querendo fazer parte.
E aqui estou. Falei pelo Instagram com Dai, que me recebeu com muito carinho e com muita atenção, e logo me incluiu no grupo, e aqui estou para aprender com vocês e colaborar no que for possível. Boa noite. Acho que sou eu, né? Estão me escutando direitinho? Eu sou o professor Carlos, sou professor aqui da Rede Estadual da Bahia. Moro em Salvador, mas sou de Belém do Pará. Então tem uma mistura muito boa aí, norte e nordeste. Sou mestrando também aqui na Universidade Estadual da Bahia. E conheci o grupo de vocês através também do Instagram. Falei com a Daiane, me recebeu super bem. Esse é meu primeiro momento e estou aqui, claro, para aprender muito com vocês e a gente seguir nesse movimento transformador da nossa educação pública. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou meio rouca, tá? Eu me chamo Vanessa, né? Sou daqui de Caicó, como dizia minha avó, nascida e criada. Sou egressa, né, do curso de Pedagogia da UFRN em 2017 e hoje eu faço Direito, né, no SERES. Sou professora da Educação Especial há mais ou menos 4 anos, né, na Rede Estadual de Ensino e sou servidora do Sistema Socioeducativo aqui no Rio Grande do Norte há 7 anos. E aí eu conheci, né, esse grupo, eu já tinha me apropriado das discussões há um tempo, mas até pela rotina de trabalho e de estudo, eu não consegui me aproximar na época em que eu tive certo interesse. E aí, Jeová Miguel, né, que é meu amigo, quando eu estive no curso agora de Educação em Direitos Humanos, né, foi que eu consegui me aproximar da professora Maria Aparecida, e estou aqui me inserindo aos poucos, meio tímida ainda, mas muito contente em fazer parte do grupo, e sei que por aqui estarei me aperfeiçoando e aprendendo muito mais. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Kaline. Sou professora, sou formada em Geografia, né, graduação e pós-graduação, e sou professora da UFAP, né, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, no curso de Pedagogia. Estou nesse grupo desde 2023, né, e às vezes não consigo, pela rotina, né, puxada e tudo, porque eu sou da Paraíba e trabalho em Pernambuco. E as rotinas acadêmicas, os professores conhecem bem, às vezes eu não consigo estar tão frequente, mas sempre que posso, como se diz, entre aspas, dou um pulinho, né? E estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada. Próximo, por favor. Suara. Boa noite. Vocês estão... que eu estava na fila, mas aí caiu. Boa noite, meu nome é Suara, eu sou jornalista. Para mim também é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo. Agradeço mais uma vez a Vivian, que foi quem me atendeu no grupo. Eu espero somar. Eu sou baiana, mas eu resido em Pernambuco, aqui no Recife. Sou egressa da Universidade Federal de Pernambuco e estou procurando aprofundar os meus estudos. Espero contribuir e, com certeza, e já nesse pouco tempo, né, que tenho estado com vocês, acho que menos de uma semana, vocês já me acrescentaram muito conhecimento. E nesse início, inclusive, de conversa da professora, da líder, da professora Maria Aparecida, eu fiquei muito feliz, né, e também com essa acolhida aí da Celeste. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada e boa noite. Bom estudo para todos. Próxima pessoa, Edson. Oi? Pode Estão falar. me ouvindo? Olá, professora. Estamos tanto tempo assim, né? Fiquei tão feliz hoje quando eu vi tanta ocupação. Fiquei tão feliz de saber que vai começar os nossos estudos, nosso debate, encontro com vocês. Estou muito feliz. Eu sou Aques, eu sou aqui de Belém do Pará, né? Hoje, atualmente eu moro em Benevides.
Também eu sou não concluí não, né? Eu sou graduada em Geografia, e atualmente estou fazendo Pedagogia, né, na UFRA, e uma especialização que eu estou fazendo tutoria em Educação à Distância pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu estou muito feliz de voltar às nossas discussões, está sentindo até falta, né? E que a gente possa fazer esse semestre, né, muito proveitoso, né, que eu vi que são as cartas, é uma curiosidade minha sobre as cartas pedagógicas, e é isso. Abraço a todos, que a gente possa fazer um bom debate. Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem bem? Bem, eu sou Edson, sou formado em Filosofia, licenciatura, né? Mestre também em Filosofia, professor do Estado de Pernambuco, professor do ensino médio. Estou aqui no coletivo, acredito que desde o ano passado, né? Acho que a professora Maria aí vai confirmar. Eu acredito que eu estou aí perto do começo, de quando começou esse coletivo. E estou muito entusiasmado, né, com nossos encontros, né? Tivemos encontros aí maravilhosos ao longo desse tempo e espero aprender bastante com vocês todos. Gente, quem mais? Esse momento agora é de apresentação, certo? Nós estamos dizendo nossos nomes, de onde somos e quanto tempo, né, estamos aqui. Pois não, Domingos? Boa noite, pessoal. Então, eu sou Domingos, eu sou graduado em Pedagogia pela Univasf, é a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu sou do interior de Pernambuco e estou no grupo desde o início do ano, que eu conheci a partir do Instagram, aí falei com Daiane para poder entrar, que eu acho muito importante a gente participar de um grupo que possui esses estudos, e nós que somos da educação, é muito importante a gente sempre estar compartilhando e aprendendo também. Aqui no grupo, desde que eu entrei, eu sempre fico observando as discussões e tem contribuído muito para a minha formação docente. Então, agradeço por terem me aceitado e é isso. Muito obrigado. Pronto, gente. Mais alguém gostaria de se apresentar? Temos algumas pessoas que não se manifestaram. De todo modo, sintam-se acolhidas, né? Sintam-se integradas a este coletivo. E agora nós vamos fazer jus à questão de alguns informes. E como informes, gente, é o seguinte: nós temos no grupo do coletivo informes que está catalogando os dados de vocês, inclusive as linhas de pesquisa que vocês querem integrar, né? Nós temos nesse grupo de estudos e pesquisas, pelo Diretório Acadêmico do CNPq-CAPES, nós temos 5 linhas de pesquisas, né? E aí é interessante que vocês preencham o forms para que a gente possa nos ocuparmos de depois fazermos os estudos um pouco mais direcionados para a linha de pesquisa que nos interessa, certo? Primeiro, porque o nosso coletivo, ele se ocupa aqui agora de estudar a obra de Paulo Freire, mas nós não nos apegamos tão somente à obra de Paulo Freire, né? E aí nós temos, paralelo a este coletivo, nós temos um coletivo específico da linha de pesquisa da educação integral, que está se reunindo na última quinta-feira do mês para fazer os estudos tão somente sobre a categoria da educação integral, né? Nós também temos um outro momento de estudo paralelo a este, que é um momento onde ele acontece presencial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no SERES, né, que nós convidamos as pessoas caicoenses e das cidades circunvizinhas que possam
se achegar, que possam se fazer presentes, para estarem conosco sempre às segundas-feiras, né? Celeste, Vívia, que estão aqui, a Vitória. Nós temos aqui algumas bolsistas que, inclusive, ainda não se apresentaram, né? Mas fica aí aberto este momento. E nós fazemos rodízios dos textos que são correlatos aos projetos de pesquisas, de ensino, de extensão, em que as meninas estão vinculadas, né? Atualmente, eu tenho 6 bolsistas que estão atuando nos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, e também nós temos, inclusive, bolsistas do ensino médio, né? Então, assim, é um movimento bastante rico que possibilita nós estarmos aqui cada vez mais nos qualificando, adquirindo conhecimento, partilhando saberes e reelaborando os saberes, como nos diz Pedro Demo, né? Então, como informes, eu gostaria de socializar esse grupo de estudo presencial, sempre às segundas-feiras, das 16 horas às 18 horas, e também o grupo de educação integral, sempre na última quinta-feira de cada mês, 1 hora só apenas de estudo, e aí nós temos o Forms para que a gente possa estar preenchendo, para a gente atualizar o diretório acadêmico, já que algumas pessoas estão chegando há pouco tempo, certo? Então, são estes, e agora quem gostaria de dizer algum informe, fica à vontade, né? Gostaria de pôr na conta também dos informes que nós vamos estar iniciando os estudos presenciais do curso de extensão em Educação em Direitos Humanos, né? Formação para a Educação em Direitos Humanos, aqui no SERES, exatamente no dia 11, sexta-feira, agora que vem, que será das 13h30 até às 17h30, né? E contamos com a presença de vocês, até porque temos aqui algumas pessoas que estão inscritas também no curso de extensão, certo? E agora, não havendo mais ninguém que queira se posicionar, né, que queira se apresentar, ou que queira algum informe dar, nós passamos a palavra para Daiane e Vívia, assim, fazer a apresentação do prefácio desta obra maravilhosa que foi escrito por Nita Freira. Boa noite, vocês me escutam? Tudo bem? É porque eu botei o fone, né, só para confirmar se vai dar certo. Para não espantar os vizinhos aqui com o barulho do notebook. Respondendo aqui, professora, licença, uma pergunta da Vanessa. Vanessa, a gente sempre reenvia lá no grupo, certo? O professor Ricardo disse que o som está baixo, espera aí. E agora? Melhorou? Obrigada, Ricardo. É porque realmente os fones de ouvido não são os melhores companheiros da gente. Mas a gente vai recolocar o link, né, de inscrição. Se eu não me engano, ele está na descrição do grupo, certo? Todos os links que a gente utiliza, a gente sempre coloca na descrição do grupo. Então, por favor, sempre olhem a descrição do grupo, que a gente tem um monte de links lá. Mas podem perguntar, podem pedir que a gente reenvia, e a gente sempre está reenviando periodicamente, ou no privado ou no grupo, certo? Mas vamos reenviar sim. E aí, boa noite, né, gente? Meu nome é Daiane Lopes, né, de Medeiros. Eu estou no grupo desde setembro de 2022, né, atuando junto ao coletivo das orientandas de Maria Amélia na graduação. Hoje eu estou como mestranda, né, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos em Recife, PE, que é uma conquista minha e do coletivo e da professora Aparecida, porque foi sob a orientação dela, né, que eu segui esse percurso, estou seguindo ainda. E eu atuo no grupo de pesquisa, só para explicar, né, eu atuo no grupo de pesquisa como vocês, colaborando
com a construção coletiva. Então, junto à Vivian, a gente coordena as redes sociais, os posts no Instagram. Eu e Vivian Lieja, que é uma das bolsistas, né, bolsista do projeto de extensão da UFRN, e as outras meninas também contribuem com outras movimentações no grupo, né, que a gente está sempre colocando, metodologia dos encontros, tirando dúvidas e fazendo postagens e contribuindo com vocês no compartilhamento de ações e na participação dessas ações também. E aí, a Aparecida Mello já explicou que a escolha dessa obra, ela partiu de uma primeira reunião desse semestre, né, que foi realizada 2 semanas atrás, e quem estava presente optou, em sua maioria, pela escolha da obra Pedagogia da Indignação, né. A Vivian Lieja vai estar comigo aqui hoje, depois ela se apresenta. Obrigada, Vivian, por estar passando os slides. E aí foi escolhida a obra, né, a partir de quem estava presente no dia, no coletivo, quem pôde estar, e foi feita uma enquete no grupo para a escolha dos dias de estudo. E aí os dias de estudo ficaram terça e quinta, para tentar atender a maioria, né, que votou na enquete e a maioria também de nosso coletivo. Então, vamos tentar nos implicar nessa participação, tanto no dia que a gente escolheu como votação na enquete, como, se puder, nos dias, quando for possível, mas que a gente tente estar participando e tente manter este movimento de estudo e de aprendizagem, que quanto mais coletivamente, mais a gente aprende, né? E a gente dividiu em tópicos, é um hábito que a gente tem, uma metodologia da professora Maria Mello, e a gente geralmente pega os tópicos da obra e coloca numa divisãozinha, e quem tiver interesse de colocar seu nome para apresentar, eu estou explicando, porque tem gente nova no grupo, né, e às vezes a gente digita lá, muita gente não participou do encontro de planejamento e acaba ficando com muitas dúvidas, né, não entende o motivo da lista, às vezes não coloca o nome, mas a lista é para quem desejar fazer uma apresentação síntese do tópico que está lá cadastrado naquela data. Então, por favor, vejam a listinha, né, deem uma olhada, vejam se vocês querem, se vocês podem, formem grupo com alguém, né, e vamos fazer esse movimento. A gente precisa de vocês, a gente precisa de todo mundo, né, da participação de todo mundo, é muito importante para que o aprendizado seja ainda melhor. E aí a obra, Pedagogia da Indignação, ela traz uma abordagem dos mais diversos temas, né, com uma roupagem mais moderna, preocupações que tratou durante a vida, o Paulo Freire, né, discorre acerca de cartas relacionadas a abordagens pedagógicas e escritos aleatórios, e revela uma posição antagônica à lógica perversa que rege e deturpa a ética e a democracia pautadas pelo mercado presentes na sociedade. Foi uma síntese, né, que a gente elencou em tópicos, e que adentram a categoria síntese, né, que é a indignação de Paulo Freire perante as questões do mundo, da vida, que ele sempre deixou muito claro e que ele nunca se rendeu à lógica do mercado, né? E, Vivian, se você quiser, pode passar, mas eu vou continuar falando, pode deixar nesse slidezinho, se você quiser, tá bem, querido? E aí, o Apílio Casali, né, faz uma síntese também dessa obra Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire, onde ele condensa, né, ele fala sobre a condensação das ideias de Freire. Ele nos diz, em poucas palavras, que toda a obra do Paulo Freire se encurva e reencontra o essencial da educação, o diálogo que compartilha e provoca, né? Fala um pouco mais e finaliza dizendo: velhos e novos temas se entrelaçam e realçam a antiga verdade freiriana. Não se educa sem a capacidade de se indignar diante das injustiças, né? Então, Paulo Freire, ele, nos seus últimos anos de vida, como foi apresentado pela Celeste Aurora e pela professora Maria Aparecida Vieira de Mello, ele se inicia um compilado de cartas na tentativa de um construto de uma obra, e na sua terceira carta, antes de finalizar, né, ele parte desta vida humana, né, e nesta sua existência. E ele deixa essas 3 cartas, né, e aí o compilado, ele se reúne com outros escritos que o Paulo Freire tem espalhado, né, a partir de falas, de entrevistas suas, que se tornam
essa obra maravilhosa, Pedagogia da Indignação, que pode ser, em essência, né, quem sabe, depende da nossa perspectiva, mas o que Paulo Freire nos diz em todos os seus escritos e sempre expõe, né, a sua indignação diante da vida, diante das injustiças, diante dos marginalizados, e sempre pondo uma visão política, uma visão certeira, uma visão cidadã, uma visão em foco dos direitos humanos e em foco, né, das pessoas que mais precisam, dos oprimidos, dos carentes, né, e não do sistema neoliberal, né, do sistema de mercado, do sistema de trabalho, né, que permeia a nossa vida. E aí, assim, na página 43, o Paulo Freire, ele diz o seguinte: das artimanhas do pragmatismo neoliberal e do treinamento no lugar da formação, de uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica neoliberal, radical libertadora, que é trabalhar a legitimidade do sonho ético-político, da superação da realidade injusta, né? Declara querer transparecer com essas cartas sobre a abertura ao diálogo e o seu gosto de convivência com o diferente e com sua humildade habitual, o seu gosto de ser gente, né? Então, Paulo Freire deixa isso muito claro na página 43, né? Com o título da obra, a gente consegue contextualizar a exploração das ideias, né, de um legado deixado por Paulo Freire, em escritos organizados pela Ana Maria Araújo Freire, né? O livro, ele é uma primeira edição, né, em São Paulo, na editora Unesp, no ano 2000. A obra específica que a gente está abordando neste coletivo, né? Claro que existem as atualizações dessa obra, né, as edições. E aí, a Ana Maria Araújo Freire divide, né, em organização do e-book, do livro, divide em duas partes, uma com as cartas pedagógicas e a outra com esses outros escritos, né? Destaca-se também um pouco da vida de Paulo Freire, né, ao longo do livro, a importância de não considerar essa obra como póstuma, como já foi falada, né, e uma celebração contínua do pensamento de Paulo Freire, né? Eu acredito que sempre há essa continuidade. A professora Aparecida Médio trouxe a pergunta, né, é o início ou é o fim? Eu acredito que sempre é a continuação, né, de tudo na nossa vida. E aí, como temas, né, abordados ao longo da obra, a gente vai ver a ferramenta da cidadania, né, e da libertação, a gente vai ver a coerência e a esperança como pilares do pensamento de Paulo Freire, a gente vai ver a verdade como epistemologia ontológica e ciência política antropológica, né? Então, a utopia, ela entra com uma visão de concretude, com uma visão de ação política, como Paulo Freire sempre deixou vívido em suas ações e também em seus escritos, né, que são reflexões de suas ações. E aí o Paulo Freire traz a coerência da sua trajetória intelectual alinhado às suas crenças político-ideológicas, né, a importância da esperança como elemento transformador e motivador. Também a gente pode perceber a ênfase na pedagogia radical de Paulo Freire, né, como já foi falado, na busca por esse caminho de liberdade, né, que o Paulo Freire sempre buscou essa liberdade do oprimido, né, essa liberdade que parte da ideia de responsabilidade de si, uma liberdade que ela parte de mim, da ação de mim enquanto responsável dessa mudança a partir do momento que eu a desejo e que eu também estou responsável por ela, né. E os textos, eles foram escritos entre 1996 e 1992, que foi o ano que eu nasci, adoro esse ano, e inclui reflexões sobre o descobrimento da América, né, que a gente vai ver ao longo das obras. Em síntese, todos os ensaios da pedagogia da indignação, com diferentes temas, né, estão recheados, como gostava de dizer o Paulo Freire, de coerência e de esperança. Também, né, de sua justa ira, de sua justa raiva, de sua indignação. E dialeticamente relacionada com a amorosidade, né, como ele mesmo gostava de entender e de deixar claro, ações éticas capazes de denunciarem o feio, o injusto e o perverso, e anunciarem os inéditos viáveis, embutidos nas utopias e esperanças, né, nas utopias esperançosas, nos sonhos humanistas que deveremos tornar possíveis
a partir da democracia, da justiça e da tolerância. E agora eu passo para a minha colega Vivian Liege falar um pouco mais, né? Sim, Vivian, você, deixa eu ver que eu saí da tela. Põe, por favor, na parte do sumário, querida. É porque eu estava aqui olhando a minha tela. Ah, obrigada, minha linda. Eu estava olhando a minha tela, não estava olhando a compartilhada no geral, né? No sumário, a gente tem a apresentação de Ana Maria Freire, a carta prefácio a Paulo Freire, de Balduino Andreola, né? Na parte 1, a gente tem as cartas pedagógicas, na parte 2, a gente tem também na parte 1 a primeira e segunda carta, que é do espírito deste livro, do direito é dever de mudar o mundo, e do assassinato de Galdino Jesus dos Santos, índio Pataxó, né? A partir da segunda parte, a gente tem outros escritos, Descobrimento da América, Alfabetização e Miséria, né? Depois da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica, a alfabetização e televisão, educação e esperança, denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho, que são temas que sempre estão atuais e também que sempre estão presentes ao longo da história, do percurso histórico, né? Então, há esse diálogo sempre entre o passado, o presente e as ideias construtivas para o futuro, né? Então, o Paulo Freire torna atual temas que há muito são discutidos. Agora eu passo a palavra para a Vivian Liege, por favor. Obrigada, Day. Continuando o que minha colega Daiane falou, eu trouxe, antes de trazer a apresentação, eu quis trazer quem é Ana Maria Araújo Freire, que o pessoal conhece como Nita Freire, que é a última esposa do Paulo Freire. Eles se casaram em 1988 e, infelizmente, terminaram o seu casamento a partir da sua morte, mas eu tenho certeza que o sentimento de gratidão, o amor, ele nunca será esquecido, já que as memórias, elas estarão sempre ali acompanhando. Por fim, eu trago o percurso dela na academia. Ela é graduada em pedagogia, ela é mestre em educação, mais especificadamente História, Política e Sociedade, e também é doutora em educação, onde o mestrado e o doutorado foram realizados na PUC de São Paulo. Agora, com 91 anos, e também durante o seu percurso, casada com Freire, e após a sua morte, ela se dedica a organizar, publicar e divulgar a obra de Paulo Freire, como sucessora legal do educador. E eu trago uma frase muito interessante, que ela aborda em uma entrevista, que é: quanto mais batem em Paulo Freire, mais ele cresce. Isso respalda no nosso coletivo, que infelizmente durante pelo menos os últimos 4 anos, o Paulo Freire ele foi muito incriminado, entre muitas aspas, o seu método foi muito invalidado, o seu método também, e a sua história, ela foi tida como totalmente de um partido político, de uma associação e tudo mais, deixando totalmente de lado os benefícios que esse método traz, mas o que foi levado realmente em consideração foi a sua escolha política, a sua filosofia. E eu esqueci de me apresentar, meu nome é Vivian Liérgia, eu sou estudante do 6º período de Pedagogia aqui no SERES, na UFRN, em Caicó. Eu também sou bolsista de extensão da professora Maria Aparecida Vieira de Mello, no projeto Contando e Ouvindo Histórias, a Identidade Cultural do Bairro João 23, que ainda está em processo, nós estamos realizando ações belíssimas para a gente conseguir gerar um e-book no final do ano, que também será espelhado no nosso coletivo, para que vocês consigam apreciar a beleza que o bairro João 23 traz para nós. E eu acredito que seja isso. Sim, eu já disse que eu já agia no GPPIF sem me vincular totalmente desde julho do ano passado, mas entrei oficialmente em janeiro e comecei em fevereiro também nos estudos presenciais. E hoje em dia eu fico na extensão, na pesquisa, na monitoria, eu me envolvo em várias coisas e isso me alegra porque enriquece cada vez mais o meu percurso acadêmico e também profissionalizante.
Mais adiante eu trago alguns tópicos citados na apresentação que foi feita por Ana Maria Freire, e eu destaco a questão do momento de grandes emoções, porque não é fácil você ter um luto presencial, que é quando você perde uma pessoa, mas a pessoa não morre, ela só se afasta ou ela não fala com você. Por experiência própria, não é uma coisa muito bacana. E mais você perder alguém que você tinha tanto carinho, como Paulo Freire, era para Ana Maria Félix, minha diretora, Ana Maria Freire, no percurso que eles tinham, não só no amor físico, mas também no amor pela educação. E o sentimento não morreu não somente na Ana Maria, mas também em todos os educadores que seguem o Paulo Freire. Então, não foi só um baque para ela, foi um baque para a educação no geral. Mas, com o tempo, quando ela conseguiu assimilar o que ela estava sentindo, ela percebeu que aqueles escritos que foram realizados por ele antes de sua morte não deveriam ficar guardados em uma caixinha ou então ficarem privados somente para ela, mas que a educação precisa dos escritos de Paulo Freire. Mas adiante ela também traz discutindo e comentando com alegria ou indignação os fatos sobre os quais estava construindo o seu novo discurso antropológico político. Eu trago também essa frase para demonstrar que as emoções, os sentimentos, eles são necessários para que a gente consiga seguir em frente, ou então tomar algumas ações. Porque quando você percebe o que realmente está acontecendo, as injustiças, você não consegue ficar de braços cruzados. Então, querendo ou não, essa raiva, esse rancor, esse desconforto, ele é necessário para que a gente tome atitudes e também consiga ter uma, como eu posso falar, uma motivação, porque muitas vezes no nosso percurso como educador, a gente acaba se trombando com algumas barreiras e isso acaba nos desmotivando. Mas quando a gente percebe que o nosso trabalho ele é necessário, não para mim, mas para crianças, por exemplo. A minha presença muitas vezes, às vezes eu vou estressada, às vezes eu vou com raiva, mas só de ter aquela conversa com as crianças, perceber o sentimento de necessidade das crianças entenderem o mundo, perceberem que elas são o futuro do mundo, já satisfaz. É muito gratificante. Outra frase que eu também destaco dele, dela, que representa ele, é que o escrever era para ele como um exercício epistemológico ou como uma tarefa eminentemente política, além de um gosto, um dever. Então a gente percebe que escrever é um ato político. E a necessidade e a importância de nós estarmos neste coletivo faz com que a gente discorra acerca dos problemas sociais. Então nós somos seres políticos. A partir do momento que nós escrevemos, colocamos para a sociedade enxergar o que está acontecendo, nós estamos contribuindo para o seu desenvolvimento. Por isso a importância de nos aprofundarmos na questão dos conhecimentos e também no da escrita. Por isso, escrevam na revista do GPPIF. Já deixo merchan. A seguinte também nós temos esses escritos, compreendi, são fundamentais para quem estuda a obra freiriana, tanto por nele estarem, de fato, as suas últimas reflexões escritas, como pela importância e modo de abordagem dos temas tratados. Então, nós nos deparamos com um educador que exprime os temas sociais que estão em problema. Então, a questão da pobreza, a questão da miséria, é ali espelhado a partir da visão de Paulo Freire, que sempre lutou pelas camadas sociais e também por aquelas pessoas que foram excluídas socialmente. Então, ele não faz somente o trabalho dele, ele faz o trabalho
de reestruturação da sociedade. Ele é um educador crítico e que promove essa criticidade nos seus estudantes. No outro slide, eu também trago mais 3 frases que Daiane até já citou, e todos esses textos escolhidos para compor este livro, Paulo demonstra a sua indignação, a sua legítima raiva e a sua generosidade de amar. Então, mais uma vez, a gente percebe que os sentimentos eles são necessários também na hora de racionalizar, na hora de fazer alguma coisa, na hora de exprimir a sua necessidade, a necessidade de transformação. Então, a partir do momento que eu vejo uma situação e eu não sinto nada, não tem tanto sentido eu exprimir o que está acontecendo ali. Então, se acontecer uma situação de discriminação racial, se eu não me compadeço do que está acontecendo e tento espelhar para a sociedade o problema que nós estamos vivenciando, esse problema vai continuar. Porque muitas vezes a gente nem vê sentido, não vê um motivo de estar espelhando. Porque já que não gerou nada para mim, eu acredito que não vai gerar para os outros. Sendo que é uma coisa totalmente subjetiva. Na segunda frase, ela também cita: não podemos esquecer que Paulo sempre dizia que as verdadeiras ações éticas e genuinamente humanas nascem de 2 sentimentos contraditórios e só deles, do amor e da raiva. Então, quando nós sentimos amor, por exemplo, pelas crianças, a partir do momento que elas são vítimas das injustiças sociais, nós sentimos raiva. E a partir disso, também pelo amor, a gente consegue realizar novos estudos, realizar novas práticas sociais para que esse problema seja realmente resolvido. E, por fim, neste livro, Paulo nos conclama para a concretização deste inédito, desta utopia que é a democratização da sociedade brasileira através do amor, indignação e esperança. Então, a partir do momento que ele se indigna com a situação, ele passa a esperançar, querer trazer o amor de volta, que é uma necessidade. Por fim, eu trago uma pergunta para a gente dialogar. Qual a sua expectativa para a leitura da obra durante o semestre? Aqui as referências. Muito obrigada. Vamos, gente, se manifestando. Bom, gente, enquanto vocês vão tomando coragem para falar, né, gostaria de dizer que esse momento de estudo, ele é crucial para que a gente se debruce sobre a obra, certo? E nesse primeiro momento, a gente lê as palavras da Anita Freire, onde ela expressa, né, o seu processo de luto, que se faz necessário vivenciar o luto, acalmar a dor tempestiva, para que ela possa se encorajar em mexer nos escritos de Paulo Freire, em acessar os escritos de Paulo Freire. É importante salientar, gente, que Michel Foucault, inclusive, ele tem uma obra interessantíssima, que é a escrita de si. Então, escrever é uma ação muito nobre que todos nós devemos fazer, certo? E agora gostaria de ouvir a Letícia Oliveira, para que nós possamos continuar esta nossa conversa, este nosso diálogo. E temos aí uma pergunta bastante mobilizadora das nossas reflexões, para que a gente se coloque na situação e na posição de sujeito protagonista do momento, né?
Quem não leu a carta, leia, porque, aliás, quem não leu o prefácio, faça a leitura, porque é rapidinho, são apenas 2 páginas, e você lê dentro de 15 minutinhos. E pode vir colaborar aqui, diante do que você aprendeu, diante das curiosidades que você pode trazer, ou de outros fatos, certo? Uma coisa que eu gostaria de demarcar aqui, antes de passar a palavra para a Letícia, é que Nita Freire vem ter visibilidade após a morte de Freire, porque quando Freire era vivo, tudo era Freire, né? Tudo era Freire, e aí nós temos, no contexto histórico, do ranço da invisibilização da mulher, Freire também não ficou de fora, né? É tanto que ele foi provocado por Bell Hooks para poder fazer jus à questão de gênero. Então, a Anita, ela toma posse legítima dos pertences de Freire. E qualquer imagem que a gente usar, a gente corre, inclusive, o risco de prestar contas a Nita Freire, porque os direitos autorais da imagem, dos escritos, das obras, são todos dela. Letícia, por gentileza. Obrigada, professora, e mais uma vez, boa noite a todos. Outra também, professora, que tende a ser ou descredibilizada ou pouco visibilizada é a primeira mulher de Paulo Freire, né? A Elza Maia também, que é pouquíssimo referenciada. Na minha dissertação, e é um erro que a banca evidenciou, e até hoje eu me culpo muito, mas depois nos processos, né, ali de organização final, eu tentei reparar que foi exatamente a pouca visibilização, porque ela foi muito importante, isso é um achado também da nossa dissertação, a Elza Maia, ela foi muito importante na experiência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. E isso não se sabe, né, porque pouco se fala sobre ela nessas experiências de Paulo Freire no continente africano. E aí, quando as pessoas que lá estavam trabalhando com Paulo Freire falam sobre Elza e dessa pedagogia da convivência, que posteriormente até virou uma dissertação, né, essa pedagogia da convivência dela e de Paulo Freire, e o quão ele era apaixonado por ela, e o quão ele era uma pessoa que sempre buscava integrá-la, e o quão a pedagogia de Paulo Freire foi fundamentada e constituída pelo que ela compreendia enquanto alfabetização também, aí eu saquei que, inclusive, muitas das decisões de Paulo Freire vinculadas à consideração de mulheres ali naquele contexto da experiência de Guiné-Bissau foram porque a Elza estava por ali dizendo, olha, Paulo Freire, vamos prestar atenção, vamos observar tais questões aqui nessa perspectiva, porque as mulheres, elas são extremamente importantes para o processo de emancipação e libertação de sociedades que passaram, né, por esse processo de segregação oriundo do colonialismo. Mas, enfim, de todos os livros de Paulo Freire, e é um diálogo, e eu já respondo a pergunta, né, que está sugerida aí para nós, é um diálogo que Nita faz logo no fim, quando ela diz que ela escolhe o nome desse livro, que poderia ser Pedagogia do Amor, mas ela entende que Pedagogia da Indignação é muito mais interessante. E eu concordo exatamente e extremamente com ela, né? Visto que uma das características da obra freiriana que eu mais me interesso, na verdade eu me interesso por absolutamente tudo, porque eu sou completamente apaixonada por Paulo Freire. As pessoas sempre falam, você não pode ser apaixonada por teórico. Sou sim, porque a educação não é neutra e nenhuma das nossas epistemologias são neutras, e eu também não sou neutra, então eu sou muito apaixonada por Paulo Freire. Logo, quando eu me debruço sobre as obras de Paulo Freire, eu percebo muito dessa justa raiva de Paulo Freire sobre as mazelas do mundo sectário, do mundo neoliberal, desse mundo capitalista, essa justa raiva contra o racismo, contra a subalternização das mulheres, contra a subalternização do pobre e do descamisado. E, geralmente, os que conhecem pouco a obra de Paulo Freire tendem a observá-lo somente como teórico do amor e da dialogicidade. E sim, ele é um teórico do amor e é um teórico da dialogicidade, mas não somente.
Ele é um teórico que traz muita raiva em seus escritos. E é uma raiva que Audre Lorde vem compreender, depois Bell Hooks, né, que era uma grande dialogadora com Paulo Freire, como uma raiva política e uma raiva extremamente mobilizadora dessas classes subalternizadas. Então, para nós, enquanto comunidade negra, para nós, enquanto comunidade, nesses processos, infelizmente, de subalternização, essa raiva ela é essencial. Então, quando nós negamos essa raiva na obra de Paulo Freire, nós simplesmente negamos um caráter político essencial e fundamental a essa pedagogia enquanto prática de liberdade. Então, quando Nita chega e diz, vai ser pedagogia da indignação, é basicamente ela dizendo, gente, Paulo Freire se indignava muito, ele tinha muita raiva diante de tudo que acontecia, né, em um contexto nacional e internacional. E ele se indignava, e ele se mobilizava com a dor do outro, até porque ele fazia parte, né, de minorias sociais também. Então, é um livro que eu particularmente, tirando Cartas à Guiné-Bissau, que é um livro que particularmente eu gosto muito, e África ensinando a gente, esse é o livro que eu mais gosto, assim, que eu tenho uma proximidade muito grande por conta do título mesmo, que me mobiliza muito. Então, a minha expectativa é exatamente essa. Poder, assim, discutir esse lado de Paulo Freire, essa justa raiva de Paulo Freire diante das mazelas desse mundo sectarista. E é isso, gente. Excelente, Letícia. Veja, nós também temos, né, a questão da alfabetização, né? Quando o Freire ele se ocupa, ele sai do direito e vai para o campo da educação, a preocupação dele com a alfabetização emerge justamente porque a companheira dele era professora, né, da educação básica, né? Então, assim, são apenas alguns agradecimentos que são tecidos a ela, mas não na condição dela ser a proponente das ideias, né? Não na condição dela ser a protagonista dos saberes que vão sendo reelaborados e etc. e tal, a ponto de que ele visibiliza apenas por ela fazer a leitura de suas obras, como se fosse uma correção, né? Ou seja, há um certo massageamento da presença da Elza Freire, e aí é interessante depois ouvir Nita Freire, quando ela entra na vida de Freire, ela entra ocupando o lugar de mulher, né? E, inclusive, dando ordens a Freire, como uma vez, eu estou dizendo isso porque eu vi e ouvi. Nós estávamos na Federal de Pernambuco, na concha acústica, e aí a Nita Freire disse que Freire só poderia viajar agora nos voos de classe A, nada de voo de classe econômica, porque ele precisava se valorizar, né? Ele precisava... E aí, para nós compreendermos, né, as contradições e, ao mesmo tempo, os posicionamentos, né? Lembrando que, por falar de emancipação, de transformação e etc. e tal, o professor em si, ele não pode se colocar ou se contentar ou ainda mais se conformar com menos, né? E eu digo isso porque, gente, esse ser mais, eu até costumo brincar usando a metáfora da divindade, que Freire nos convoca, nós que somos professores, a sermos, né, seres divinos, divinos mesmo, porque naquela obra Professora Cíntia, não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, Freire vai dialogando conosco, com os professores, e vai nos conclamando para que nós possamos, de fato, ocupar esse lugar de super-herói e de super-heroína para resolver, né, as mazelas da humanidade, ou seja, as desigualdades sociais.
Não pense que quando Freire diz que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo, ele vai nos dizer isso de graça, gratuitamente. Claro que não, né? Ora, se nós estamos aqui vivenciando o nosso processo formativo, lógico também que nós não podemos querer, né, mudar o mundo por inteiro. Mudar não tem como, não conseguimos, evidentemente, né? Mas quantos e quantos depoimentos lindos, maravilhosos que nós temos pelo mundo afora, do quanto que a educação é a chave da mudança, é a chave da transformação, para que as pessoas, de fato, saiam da condição de sujeitos passivos do processo e ocupem a posição de sujeitos ativos do processo, né? Pois não, Débora querida, pode fazer uso da palavra. Microfone, Débora. Gente, vocês vão se manifestando também pelo chat, viu? Vamos se apresentando, dizendo o que a gente acha, fazendo colaborações. Eu trouxe aí alguns fragmentos do livro de Freire, né, que a gente pode perfeitamente trazer esses fragmentos e depois a gente pode estar retomando para que a gente possa fazer uma análise arqueológica do discurso diante do que está posto no livro e assim a gente vai aprofundando, certo? Pois não, Débora? O que a senhora falou, professora, foi bem interessante, que foi justamente o que eu estava pensando. Quando foi colocada essa obra, Pedagogia da Indignação, e a proposta de cartas, eu comecei a pensar que eu fui uma pessoa que utilizei cartas, e muito. Meus tios, eles estão em São Paulo há muito tempo, e meus avós não eram alfabetizados. Na verdade, meu avô foi alfabetizado, ele era um homem do campo, e ele contava que à noite, umas 3 horas da manhã, homens escondidos em caminhões, sem mostrar o rosto, adentraram o campo, armaram tipo uma louça, e às vezes no chão, e escrevendo, olha, aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C, seu nome é assim, você escreve, e a partir dali ele foi letrado, né? E ele realmente se tornou esse sujeito ativo, né? Foi a chave para a mudança dele. Ele começou a ser um homem que lia muito jornal, ele ficou bem conhecido em Caicó por alguns chamavam de comunista nessa época, né? Justamente por isso. Então, quando foi escolhida essa proposta de trabalhar com cartas, ler Paulo Freire através das cartas, eu lembrei muito disso. Eu era a responsável por escrever essas cartas para os meus tios. Olha, escreve aí. Diga à sua tia que eu estou bem, que não precisa vir na festa de Santana, isso era minha avó, mas que vai dar tudo certo. Então, assim, a carta, eu vejo que ela traz uma proximidade, uma união, uma intimidade, né? A maneira como exemplo, a Anitta, né, a Ana Maria Freire, ela se refere a Paulo Freire como Paulo. Isso dá uma intimidade para a gente, né? Isso nos convida a ser íntimo, de certo modo, claro, a ser íntimo dele. Então, essa raiva, essa indignação dessa diferença, dessa não diferença, dessa desigualdade, seja social, seja de gênero, sejam rupturas, né, rupturas feitas por um sistema, né, que explora essa raiva que ele sente, essa indignação, eu vejo como um dispositivo ético-político e também pedagógico, né, um dispositivo que mobiliza e modifica. Então, por isso que eu penso que vai ser um momento assim bem grandioso para a gente trabalhar essa obra, né? Exatamente. Gente, nós temos aí uma produção interessantíssima, que é Pedagogia da Convivência, de Elza Freire, onde a pesquisadora se ocupou em investigar a existência da Elza Freire, fazendo aí a relação com Paulo Freire, né? Então, assim, a gente precisa vivenciar, compreender. E o interessante desta obra é que esta é
a última obra de Freire, né, onde Freire deixa seus escritos feitos à mão, né, feitos à mão, e aí a Anita, como possuidora, pertencedora aos escritos dele, às obras-primas dele, às matérias-primas dele, logicamente que vai lucrar com isso, né? Evidentemente, vai dar visibilidade, e aí as obras de Anita não param por aí. Inclusive, ela depois realiza uma outra obra maravilhosa, que é muito linda, que é feito um memorial dela com Paulo Freire. É feito um álbum. Uma coisa linda esse livro de Nita Freire. Ela não intitula Pedagogia do Amor, mas quando a gente... E esta obra eu tive contato na Livraria Cultura, lá em Recife, né? E aí, quando a gente folheia o livro, aí nós temos nada mais é do que um lindo álbum com fragmentos escritos, as imagens, certo? E escritas dizendo como que era a relação dela, né? Então ela consegue ressignificar o luto de Paulo Freire, resgatando todas as suas memórias, todas as suas vivências, e aí a importância do registro, seja o registro imagético, ou seja, do registro escrito, né? Então, quando Débora fala que escrevia para a avó, né, eu também escrevia muito para minha mãe, né? Nós tínhamos vários irmãos morando em São Paulo, e aí a minha mãe, ela não possuía o domínio da escrita, né, do código escrito, e pedia tanto a mim quanto a minha irmã gêmea para a gente escrever. E ela dizia uma frase assim muito interessante, que era o seguinte: eu não tenho cabeça para dizer as coisas, eu não sei o que dizer. E aí, quando vejam a essência da criatividade, né? Como é que a gente vai usando da criatividade? E aí, quando eu era a escritora, ou a minha irmã era a escritora, a gente saía inventando as coisas, às vezes copiava poema, copiava música, já que os sentimentos, as dores, as emoções já estavam postas nas músicas, nos poemas, então a gente só às vezes fazia oração também. Então, assim, aí nós escrevíamos jornais, eram cartas de 20 páginas, feito à mão, e isso habilita, inclusive, para que de 20 irmãos, né, apenas 2 alcançarem um nível superior. Percebe? Então, como que essas práticas sociais que acontecem no campo formativo do ambiente doméstico, elas estabelecem a relação de não indiferença. Por que eu gosto tanto de ler? Por que eu gosto tanto de escrever? Tem uma causa aí. Os meus pais, inclusive, na ignorância deles, eles foram responsáveis. A minha mãe, quando pedia para eu escrever para ela, e o meu pai, quando pedia para eu ler a Bíblia para ele, e, sobretudo, os cordéis, que ele comprava os livretos na feira, ele ouvia, né, os repentistas declamando, e achava bonito, aí comprava, mas quando chegava da feira, menina, lê aí para mim, né? E ali a gente ia lendo. Então, são essas ações do ambiente doméstico que a gente vai entendendo que a escrita, tem gente que quando precisa escrever, adoece. É impressionante. Como assim? Né? A escrita não deve ser um ato de tortura, de tormento, né? Bom, gente, agora eu vou passar a palavra para o nosso digníssimo e amado professor Ricardo, que está aqui conosco. Ricardo, é contigo. Boa noite, acredito que estamos voltando à programação normal, pois eu estava com dificuldades tecnológicas. Acompanhando aqui a apresentação do texto, nós temos a ponderação da Ana Freire, e aí nas entrelinhas da discussão que ela entrelaça, ela chama atenção a algo que em algum momento
né? Eu mencionei em outro estudo, nas conversas que eu tenho com Maria Aparecida Vieira de Mello, e que diz respeito aos diferentes processos que envolvem as negações à educação brasileira. Afinal, o desmantelo da própria é um projeto. E aí, o período da obra é um período muito interessante. É um período que creio que alguns jovens aqui ainda não estavam nesse movimento da vida terrena. Então, havia naquele momento toda uma preparação para os 500 anos do Brasil, né? Eu creio que na televisão isso era muito difundido e tal. E aí, a Ana, ela, de forma bem interessante na apresentação, ela tece críticas a essa espetacularização e chama-nos a atenção aos projetos de educação que foram pavimentados durante séculos. E aí eu aqui, pensando, enquanto estava escutando os processos de interação, chamo a atenção às prováveis razões de ser do fazer a educação em Paulo Freire, dentro dos seus processos que envolvem a alfabetização, o letramento, num sentido mais amplo. É de compreensão dos processos de perversidade que atravessaram todo o processo da formação do território, a compreensão de que nos processos de negação à educação houve, né, processos de colonização da mente, anulação de culturas e uma formação de Brasil que não atenderia aos interesses de um grande coletivo. Daí, né, ela dá luz a essa questão que envolve a indignação em função dos diferentes processos que envolveram as opressões. Imaginem, lá no século XVI, vem um conjunto de pessoas para cá, já existiam pessoas que tinham conhecimentos variados, uma outra conexão com o planeta, com a natureza, com os animais, e há uma ruptura radical, consubstanciada em meio ao entremeio de culturas, outras questões religiosas, e isso soterra coisas com as quais facilmente qualquer ser vivo consegue compreender via processo educativo, né? O som dos animais, as plantas e suas relações prováveis. Então, talvez, né, isso é algo aqui agora que, a partir da fala dela, lá na segunda lauda, né, ela, ao enunciar sobre os festejos do descobrimento do Brasil, e vejam, há aspas, né? E aí as palavras, elas têm poder. O poder das aspas, neste caso, não são citações, né? Eu não sei se a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, em algum momento, em alguns textos que eu às vezes escrevo, coloco aspas, quando são situações irônicas, provocativas, ou que sejam para chamar atenção sobre algo. Quisera eu fazer essa pergunta para Ana Freire. Ana Freire, me fale. Neste momento, quando você colocou aspas, qual era a tua intencionalidade nesse discurso? Quais são as camadas enunciativas? O que seria esse descobrimento? E esse Brasil, qual é? É a partir de um projeto que foi construído, pavimentado nas opressões e que ele precisa ser superado? Ou uma outra luz sobre o inédito viável, o vir pela frente, né? O para além do esperançar.
Então, olha só uma síntese, né, uma introdução à riqueza da apresentação, as camadas que uma apresentação traz. E aí tem também, olha só que coisa interessantíssima. Salvo engano, é lá na lauda, também 2, Pedagogia da Indignação, ele está em letras maiúsculas garrafais. E há uma nota de rodapé. Que amor é esse? Né? Porque aí tinha a situação, né? A qual o nome teria a obra. Né? Então, amar também traz consigo um conjunto variado de significantes e significados. É uma palavra poderosa, que a depender do contexto, amar é dor também. Olha aí a gente adentrando nas camadas do campo da filosofia, e é um terreno que eu não conheço com propriedade. É preciso assumir. Mas esse amor, né, ele exatamente que amor é esse? Eu fico com essa curiosidade. Esse amor é um encontro consigo mesmo, e quando eu comento sobre o encontro consigo mesmo, é o que indigna a cada um de nós dentro das relações dos processos educativos e sobre os sistemas educacionais. Então, a gente olha quanta variedade de reflexões que uma apresentação ela traz para nós. E aí é só o início, porque nós teremos as conexões, as cartas nos próximos encontros. Eu vou me tolher, né? Porque que amor é esse, né? E aí eu tenho que aqui mencionar uma situação que lá atrás no grupo foi importante até destacar, né? Para ver se havia, a partir da inquietação, o urgir de uma indignação. E vejam só, né, dentro daquela situação posta no grupo do WhatsApp sobre, né, quais os dias, porque o intuito é contemplar todo mundo, e aí nós nunca conseguimos um momento assim, né? E aí tem essa outra possibilidade, né? Então, de uma indignação surgem múltiplas possibilidades, inclusive de leitura de mundo, de encontros e reencontros. Então, olha só o exercício que nós já estávamos em movimento e que às vezes é preciso de uma provocação, né? E aí vem aquele programa Provocações, que se a gente for ver de algum modo um olhar atravessado transversal, é uma problematização sobre o que é o ser humano, né? Assistam aquele programa, né? Principalmente quando era com aquele apresentador antigo, trazer um conjunto de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, tá hoje o Marcelo Taz, mas enfim, é uma sugestão, né? Mas vamos voltar ao texto. Por quê? Porque, inclusive, sobre o texto, quando se fala do amor, dessa indignação, a gente também pode ir no que muitos de nós encontramos em discussão, que são os direitos humanos, né? Os cursos, um curso que finalizou, um que está em movimento com alguns cursistas que aqui estão. Então, olha a dimensão. Um dos direitos, acesso à educação, humanidade e cidadania, né? Eu estou aqui buscando ser sintético. E aí a gente vai à Constituição Federativa Brasileira, com seus 35 anos. Os movimentos que, de algum modo, vão buscar superar essa condição de cooptação de mentes, um repensar sobre a sociedade brasileira, uma compreensão sobre, e urge de indignações, superando uma condição que foi imposta em função de um regime ditatorial, com todos os seus percalços e problemas.
né? Eu vou aqui encerrar, porque eu estou falando o demais, né? E eu preciso dar espaço para os outros, mas eu não podia... Eu estava aqui ansioso, pois não estava conseguindo ter a viabilidade técnica, né? Sou o professor Ricardo, estou aqui em Alagoas, são várias graduações, 2 mestrados, o segundo doutorado indo, mas estou aqui para aprender com vocês. Então, estamos juntos aprendendo. E esse momento é rico. Quem está chegando agora, não fique tímido. Nós estamos aqui para aprender. E essa aprendizagem, ela vai acontecendo. Isso é um momento mágico. Então, não tenham vergonha de aqui digitar no chat, de tecer considerações. É interessante também, e aí o exercício que as meninas fizeram no início foi da contextualização de quem era a autora, dos processos de relação e vinculação que eles tiveram juntos. Então, é interessante. E também segue, para vocês que estão iniciando graduação, caso eu creio que aqui tem pessoas nesse movimento, é um incentivo também para você depois pensar no seu objeto, que pode ser um outro autor, mas enfim, para vocês terem também um entendimento bem interessante, né? Então, valeu. Agradecemos, Ricardo. Dai, por gentileza, faz a pergunta. Eita, Maria, eu estava aqui em dúvida se eu ia fazer a pergunta. É porque, assim, fala-se muito, de uma forma até, como é que eu posso dizer, ampla, digamos assim, né? Que a educação é a chave. Né? A educação é a chave, a educação é a chave, a educação é o que transforma a educação. E isso começou a me inquietar recentemente e a me deixar assim, muito reflexiva, né? Sobre que educação a gente coloca nesse aspecto, né? Nessa pergunta, nessa indignação, nessa como é a palavra? Exclamação, né? Nessa exclamação. Que educação é essa? Porque aí eu parto, né, da pedagogia da indignação para demonstrar a minha inquietação e também a minha indignação. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo a educação é a chave. E eu estava refletindo esses dias, participando de alguns movimentos de estudo, justamente sobre isso. Pessoas que não sabem, que assim, é perceptível pelas falas, que apenas reproduzem essa máxima sem tentar compreendê-la, sem tentar compreender que educação, né, nós temos, que educação nós pretendemos ter, em qual educação a gente acredita, e em qual educação a gente tenta fazer acontecer no nosso percurso formativo, tanto enquanto docente quanto enquanto discente, porque a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade desse processo educativo tanto é do discente como é do docente. E aí fica a pergunta, né? A educação é a chave? E aí, Maria? E aí, Ricardo? O que vocês poderiam falar sobre isso a partir da perspectiva da obra Pedagogia da Indignação? Que tipo de educação o Paulo Freire aborda de forma questionadora a partir de suas reflexões, né? Que tipo de educação e que tipo de chave é essa? Bom, daí primeiro nós precisamos entender a plurissignificação das palavras e fazer jus também, né, às classes gramaticais. E aí, no campo das classes gramaticais, nós temos várias figuras de linguagens. E aí, nos nossos discursos, nós usamos metáforas, né? Então, quando se menciona a chave, nós precisamos visualizar de fato e de direito o próprio objeto. O próprio objeto. Aqui tem uma chave.
E nunca conheceu uma chave, agora está conhecendo. Aqui está a chave. Essa é a chave que abre uma porta. Ela abre a porta para eu entrar, ou ela fecha a porta para eu não entrar. E, para responder que tipo de educação, eu vou acionar Carlos Rodrigues Brandão, que é um grande, foi, né, porque ele faleceu, foi um grande intérprete dos escritos de Paulo Freire, e ele fala nitidamente que ninguém escapa da educação. E nós sabemos perfeitamente que não existe apenas uma educação, mas várias educações, por isso a importância de nós nos ocuparmos, de fazermos jus à essência da ciência. Estão me ouvindo, né? A essência da ciência, da pedagogia, porque a pedagogia, sobretudo nos escritos de Dermeval Saviani, ele se ocupa a fazer a historiografia das múltiplas facetas educacionais ocorridas em determinados tempos históricos, e aí nós temos também as tendências pedagógicas que ordenam determinadas práticas pedagógicas. Evidentemente que a educação que é transformadora, que é libertadora, não é a educação castradora, não é a educação punitiva e muito menos a educação bancária que Freire criticava em seus escritos. Professor Ricardo, pois não. Olha, agora, um minutinho, Ricardo, o que eu estou dizendo não é para responder, longe de mim, né? Mas é apenas para que a gente continue refletindo sobre. Pode falar, Ricardo. É uma contribuição. Vocês estão movimentando o meu cérebro de um modo a encontrar elementos de estudo de décadas passadas, da minha primeira graduação. E aí, quando Daiane menciona a respeito de chave, eu estava até aqui digitando para não me perder, né? Eu vou além das metáforas. E aqui eu vi no chat que alguém colocou sobre Letícia, né? Eu estou nessa construção das questões ideológicas. Eu me recordo lá no curso, lá o outro lado da moeda, né? Que eu cursei, né, na área da administração, minha primeira graduação. E aí eu lembrando do que envolve a questão da educação, nós temos um movimento do gerencialismo que ele vai estar se alinhando a elementos do Conselho Federal de Administração, CFA, né? Que você tem que pagar quase R$1.000 anuidade. Eu não faço isso, né? E aí a chave é um conceito que vai ser consubstanciado a partir de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética. Então, há uma tentativa de pavimentar, de naturalizar, e os discursos, utilizando a palavra-chave, eles são tentativas de realizar movimentos de gerencialismo na educação, privatizando, enfim, são pequenas palavras que vão estando pavimentando outros detalhes. Bom, gente, nós também temos aqui vários comentários, né, no chat. Não vai dar tempo para ler todos, viu? Mas nós estamos lendo, evidentemente. E aí, Carlos, a palavra é contigo. Oi, professora, boa noite, mais uma vez, né? Eu acho que eu cheguei no momento, acredito que eu cheguei num grupo, assim, num momento bem oportuno. Eu adoro escrever e funciona muito mais, inclusive, escrevendo caneta e papel do que no computador. O computador eu trago. Então, sempre próximo de mim aqui tem muitas canetas e papéis, enfim. E durante essa ciranda, eu acho que foi apresentada essa noite, eu escrevi algumas coisas, estava rabiscando aqui com a câmera fechada, e peço permissão para poder ler nesse momento para todos e todas aqui, tá bom? E aí eu direcionei para, como a gente está falando sobre cartas, né? Eu direcionei para o coletivo, né? Para todos e todas que estão escutando.
E eu dei o seguinte título: Indignar-se em uma terça-feira. Que noite linda para falar, conversar e esperançar. Esperançar amorosidade, esperançar boniteza, esperançar indignação. Indignação é indignar, é ir, é digerir, é respirar. Respirar ousadias nas melodias da abertura feita pela professora Maria. Celeste continuou, acolhendo, recebendo, abraçando. Abraçando os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Depois a roda precisa girar. Então vamos nos apresentar, vamos acolher, vamos olhar, vamos escutar. Seguimos com Daiane e Vivian, que nos mostraram a ação. Nos apresentaram a linda pedagogia da indignação. Nessa indignação, abordaram o início, a apresentação, trazendo reflexões necessárias para pensarmos a educação, pensarmos a mudança, pensarmos a transformação. Por isso digo, hoje é uma linda terça-feira para falarmos da pedagogia da indignação. Obrigado. Carlos, Renato, nós não poderíamos encerrar esse momento de outra forma, né? Está assim maravilhoso, parabéns, adorei sua síntese poética, sensível, né? De uma sensibilidade enorme e que conseguiu extrair e, ao mesmo tempo, imprimir tudo que a gente vem dialogando aqui, né? Então, muito grata, certo? Temos aí apenas 4 minutinhos, quem quiser tecer suas considerações, eu costumo, gente, em sala de aula, fazer uma avaliação dos nossos momentos finais, né? Do nosso momento. E aí eu gostaria que nós pudéssemos, já que o Carlos falou dessa ciranda, dessa roda, nós pudéssemos encerrar com uma palavra, né? E a minha palavra é contentamento. Alguém mais queira falar, fica à vontade. Pode colocar também aí no chat, tá? Metamorfose, gratidão, partilha, lindeza, diálogo, pertencimento. Vamos lá, gente. Socialização. O que mais? Podem abrir o microfone e falar reinício. Muito bem. O que mais, gente? Acolhimento. Eu perdi uma parte aí, né, que eu caí. Voltei agora. Certo, Vera. Estamos aqui finalizando com uma palavrinha, Vera. Aí você pode dizer a sua. Engajamento. Integração. Ótimo, integração, maravilha. Bom, gente, então vamos finalizando por aqui. Agradecemos a presença de todos, construção, transformação, e convidamos para que vocês possam, né, estarem presentes ativamente no nosso coletivo, certo? Iremos fazer justamente o que Débora disse. Nós vamos escrever uma carta, certo? E aí, no próximo encontro, nós vamos decidir aqui coletivamente para quem a carta será destinada. Se será para a gente colocar e remeter para nós, entre nós, do coletivo, ou será remetida a Paulo Freire. Se nós remetermos a Paulo Freire, evidentemente que nossas cartas ficarão sem respostas, né? Mas se nós remetermos aos nossos colegas, aos nossos Professora, companheiros, pois não? Tem como nós mandarmos para a Anitta?
Com certeza, Letícia, uma ótima ideia. Perfeito. E ela ia ficar, tenho certeza que ela ficaria muito grata e publicaria estas cartas como resposta à obra Pedagogia da Indignação, outros escritos, né? Então, a gente pode ver, eu vou me organizar, me articular para saber, viu, Letícia, como poderemos entrar em contato com Nita Freire, para que a gente possa remeter essa carta exatamente para ela. E detalhe, viu, gente, no Colóquio Internacional Paulo Freire, da 12ª edição, lá em Recife, foi feito o lançamento do selo Paulo Freire, né? Então, assim, como eu sou de Pernambuco, e aí a gente pode perfeitamente levar essas cartas todas, né? A gente pode escrever, digitar, e eu me responsabilizar por imprimir, por colocar na envelope e por fazer o despacho das cartas pelos Correios de Pernambuco para a gente usar o selo Paulo Freire. Eu não sei se o selo Paulo Freire também é nacional, ou se ele fica tão somente nos Correios de Pernambuco, lá da capital, né? Já que ele foi lançado lá. Mas seria uma excelente ideia para a gente usar, inclusive, o selo, né, de Paulo Freire, que foi lançado, gente. Esse selo está fresquinho, fresquinho. Ele foi lançado agora no Colóquio Internacional Paulo Freire, certo? Temos aí o link da frequência. E é isso, gente. Vocês se colocaram aí, né? As pessoas ficaram extasiadas com a ideia, acharam maravilhosa, né? Teria um tema específico às cartas? Ora, o tema que você quiser dar, né? Você vai falar de si, vai falar de suas inquietudes, você vai dar... Quando Nita sugere outros escritos, aí são esses outros escritos que serão como resposta para ela, né? Para ela. Então, o tema é livre, você pode falar de várias temáticas, enfim, né? Como nós conseguimos abordar hoje aqui diante dessa dialogicidade que nós estabelecemos, né? Pronto, gente, então é isso, né? Como palavra, nós tivemos também aqui a Tainá, está apresentando aqui, socializando o Saara, né? Nós vamos colocar lá no grupo, viu, Tainá? Vamos estar socializando Saaras, temos outros eventos também, essa ficaria na parte dos informes, o Ricardo dá a palavra de surpresa, né? O Leonardo fala transformação, e Marciano fala construção e transformação. Pois não, Tainá, fica à vontade para assim a nossa noite encerrar. Sim, é rapidinho. Eu queria inclusive saber que se dia 18 de novembro, claro que não para responder agora, né? Diante do Saara, se vocês vão ter esse encontro, né, presencial, porque eu gostaria de tanto participar, se for possível, né, já que eu vou estar em Caicó, né, vou estar numa das mesas do Saara, como também conhecer, né, o Lente, conhecer vocês pessoalmente, né? Estamos aqui nos encontrando virtualmente, mas pessoalmente sempre é melhor, né? E aí depois É possível, Tainá. Pelo menos eu, enquanto líder, posso ficar lá, né? Hoje eu estou aqui em casa, mas no dia 18 a gente pode se encontrar. Mas vai ser numa segunda-feira, viu, Tainá? Né? Segunda-feira, e os nossos encontros serão nas terças e quintas. Aí a gente tem que ver, querida, se a data cabe, né, na terça-feira, conforme está programada, para a gente assim credibilizar. Mas não se preocupe, que a gente vai sim se conhecer, que a gente vai sim se encontrar, e eu, no dia 18, inclusive, estarei com minha turma de didática lá. Pode ter certeza, viu? Mas é o encontro, no caso, da discussão étnico-racial que vocês aí eu queria participar, né? Enfim, uma curiosidade, um enriquecimento, né? Ou ao menos conhecer o Lente, conhecer vocês já vai ser incrível. Sim, vamos articular isso, tá, querida? Vamos articular, assim, a possibilidade de ser híbrido, né? Quem puder estar presencial, quem for aqui de Caicó, chegar lá no Lente, fica. Quem não puder,
participa online, já que nós temos pessoas de vários estados, né, aqui, então iremos contemplar todos. Agora veremos a questão da data, como eu já te disse, para ver se ela bate, tá certo? Tá certo, tá bom, certo. gente, um cheiro no coração de vocês, boa noite, tudo de bom, meu muito obrigada pela presença de vocês, e as próximas, adentraremos, né, na primeira carta, com muito gosto, e fica aí o convite para vocês se implicarem neste movimento dialógico, tá bom? Um abraço e gratidão, tchau, tchau. Uma foto, dá e pede uma foto. Gente, quem puder abrir a câmera, por gentileza, abra, para a gente registrar aqui esse momento de encontro maravilhoso, com poetas novos na área, né? Excelente. Prontos, gente? Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau. Descanso. Tchau.